Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo aqui no seu canal Espiritualidade Libertadora. Hoje vamos falar de mais uma das virtudes que nos liberta, que nos dá asas à felicidade. Vamos falar hoje de misericórdia. O evangelista Mateus anotou ali no capítulo 5, no item 7, a fala de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E vai anotar mais para frente, no capítulo 7, entre os itens de 1 a 5, a famosa frase também: não julgueis para não ser julgados, porque como julgueis aos outros, sereis vós também julgados, e com a mesma medida que medires, serei vós também medido. Quando a gente escuta essa fala, dá uma impressão muito forte de vigia, né? De alguém nos prestando atenção e dando-nos ali o veredito, né? Misericórdia sim ou não, ser julgado ou não. Mas a gente avançando no estudo aí, entendendo sobre a consciência, nós vamos entender que não é bem assim. Não que não existam aí em torno de nós entidades angélicas nos observando, percebendo as nossas dificuldades, as nossas mazelas ainda, né? Não existam, né? Fatores que nos cercam e que nos observam das mais variadas formas, entre pessoas, entre entidades espirituais e o próprio Deus, que tudo sabe e tudo vê. Mas a lei de Deus, na sua perfeição, nos capacitou a ser nós mesmos intérprete das nossas próprias condições, colocando a consciência como a mola mestre a nos analisar constantemente. Vamos pensar um pouco e pensar então sobre a misericórdia. Nós, tendo a consciência sobre tudo que somos, bem ou mal compreendido, tendo conhecimento profundo ou não sobre nós sabemos as dificuldades que ainda temos, nós sentimos as mazelas que ainda carregamos, nós percebemos as quedas que ainda temos. E na infantilidade que nos é peculiar muitas vezes, nós temos a pretensão, digamos, bem fora de uma realidade da lei divina, que em rebaixando o outro nós seremos elevados. Nós minimizaremos as nossas falhas, exaltando as falhas alheias. E é nesse sentido que nós nos equivocamos e condicionamos situações de tristeza para nós mesmos. Porque, pensemos bem, tendo nós a consciência da nossa própria situação, toda vez que nós exageramos e somos demasiadamente rigorosos em analisar a conduta alheia, instintivamente, ainda que inconscientemente, nós começamos a analisar a nossa própria conduta sobre o mesmo viés. Principalmente aqueles de nós que já tiveram um despertamento maior em relação ao Evangelho, em relação à espiritualidade. E é assim que, naturalmente, na natureza comum desse processo, toda vez que nós somos rigorosos demais com as outras pessoas, nós começamos a ser rigorosos demais conosco mesmo. Ainda que buscando disfarçar aqui e ali, no íntimo profundo,
lá na consciência plena de nós mesmos, nós começamos a nos cobrar. E sentimentos de culpa completamente improdutivos vão minando-nos as forças, paulatinamente, tempo a tempo, momento a momento, situação a situação. É por isso que muitas vezes nós vamos nos adoecendo, mesmo cuidando da alimentação, de uma atividade física. É por isso que muitas vezes nós vamos perdendo a energia e a felicidade em viver, mesmo que as condições de vida pareçam nos agraciar com um momento de menos dificuldade na vida. É porque muitas vezes nós vamos nos sentindo lá no fundo fora do padrão da lei de Deus e sendo extremamente rigorosos conosco mesmo, porque sendo rigoroso com os outros, surge no inconsciente profundo um rigorismo que nos vigia. E aí a fala de Jesus é extremamente lúcida, a nos fazer entender que se eu estou julgando o outro, eu estou automaticamente sendo julgado, porque eu conheço todas as minhas falhas. E com essa medida, com essa régua que eu coloco em cima do outro, querendo que ele não ande 1 centímetro sequer fora de um padrão de lei que muitas vezes é muito mais meu do que divino, eu vou estabelecendo para mim mesmo essa mesma medida de conduta. E sendo eu naturalmente um espírito encaminhado, ainda necessitando de muito crescimento evolutivo, é claro que vez ou outra eu tropeçarei nas minhas próprias mazelas. E o resultado então será uma frustrante autopunição, ainda que inconsciente. Então, quando a gente começa a julgar a todos de uma forma rigorosa, quando nós começamos a ser daqueles que em tudo vê defeito, em tudo vê dificuldades humanas, e começamos a esbravejar e a culpar e a criticar, sem propor muitas vezes soluções para essas mesmas dificuldades, nós vamos nos colocando sob o crivo da nossa própria consciência, embasados na medida que nós estabelecemos para criticar e julgar aos nossos semelhantes. E um peso enorme vai se colocando em cima das nossas costas na caminhada humana, porque vamos nos sentindo então escravos do nosso próprio julgamento. Ah, mas quando nós começamos a ter misericórdia com as pessoas, como tudo vai se transformando. Porque eu vou entendendo, e é tranquilo de entender, que estando todos numa caminhada evolutiva e cada um no seu momento, aquele irmão pode cometer um equívoco por falta de conhecimento, por ignorância espiritual, por falta de direcionamento espiritual, por um passado que muitas vezes, diferente do meu, não teve chances de estabelecer uma conexão mais forte com as leis divinas. E entendendo isso, na naturalidade de agora ser misericordioso, eu vou desejando luz, desejando que ele encontre os caminhos, eu vou tendo um pouco mais de paciência, um pouco mais de benemerência, um pouco mais de um sentido de compreensão de que as coisas caminham conforme Deus permite. E se eu estou entrando em contato com a dificuldade alheia, é porque Deus quer que eu aprenda algo que vem da dificuldade alheia. Então já não há um tormento de querer julgar, de querer menosprezar, de querer criticar. Mas há uma lucidez que observa sim e até percebe o equívoco, mas em o compreendendo não deseja nada que não seja recuperação, luz, paz e uma prosperidade para aquele que ainda se equivoca. E isso então vai se tornando uma cadeia mental dentro de mim mesmo, que faz com que eu então
absorvendo a misericórdia para mim também, porque entendendo que eu também sim irei crescer, principalmente agora não mais em julgamento, mas numa autoanálise pessoal. Vou percebendo sim agora as dificuldades, mas sem o crivo do julgamento extremamente rigoroso, mas com o crivo da análise lúcida, para deixar para trás cada vez mais mazelas e avançar cada vez mais em conhecimento das leis de Deus, em sintonia com os princípios espirituais de amor, em sintonia com tudo que faz com que nós cada vez mais sejamos uma grande família universal, torcendo uns para os outros. Eu, pensando comigo mesmo nessas análises evangélicas de Jesus, eu vou vendo o tamanho da misericórdia do Pai, que propiciou sim caminhos que requer um certo nível de batalha pessoal, íntima, mas que já condicionou todas as ferramentas para que eu me liberte e em me libertando esteja eu mesmo pleno de satisfação, porém ligado com a graça dos ensinamentos e dos direcionamentos e das misericórdias de Jesus, posso também ser satisfeito comigo mesmo em me sentir condicionado nos padrões do amor. Ah, misericórdia, como te quero, como tu me faz bem. Talvez a misericórdia que anda nascendo em mim até seja um alento e um alívio para aqueles que comigo caminham. Mas eu começo a perceber-te, misericórdia, como uma irmã amiga, uma querida que me abraça carinhosamente, soprando aos meus ouvidos as tenues doces notas da felicidade perene. Porque tu sabes que cada passo que dou, ainda que de vez em quando eu caminhe frente às quedas naturais da minha evolução, eu estou avançando para os braços de Deus. Ah, amiga misericórdia, agora compreendo-te muito melhor. Sei que tu não é simplesmente algo que eu ofereço a alguém, mas tu é muito mais um presente divino que Deus permitiu que eu, tendo em minhas mãos, também possa absorvê-lo no meu próprio coração. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Lembremos que a liberdade espiritual está muito mais em nossas mãos do que em esperar de fora que seja transformada por mágica, mas que está em conscientizando-nos nós mesmos, traçar rotas novas, rumos libertadores e entender que a espiritualidade sempre pode ser libertadora. Se você gostou, compartilhe as suas ideias também, escreva aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, vamos trocar mais ideia. Toque aí no sininho do lado para receber as notificações, porque eu volto em breve para juntos nós conversarmos mais sobre virtudes libertadoras. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Jesus sempre nos abençoe.